Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a parte 2 de recursos. Já vamos começar então com a súmula 303. Essa súmula é dividida em 4 itens. Item 1. Indicídio individual está sujeito ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal, a decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a 1.000 salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público. B. 500 salários mínimos para os estados, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações de direito público e municípios das capitais. C. 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. 2. Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em: súmula ou OJ do TST, acórdão proferido pelo STF ou pelo TST em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência. D. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. 3. Em ação rescisória, a decisão proferida pelo TRT está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores. Então, em ação rescisória, quando é proferida pelo TRT, ela vai estar sujeita ao duplo grau de jurisdição, quando ela for desfavorável ao ente público, mas não terá o duplo grau de jurisdição nas hipóteses dos incisos anteriores. E 4. Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte, prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa. Súmula 356, artigo 2º, ou artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5.584 foi recepcionado pela CF, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. Hoje nós tivemos um post de um juiz no Instagram comentando de 5 decisões do STF que podem cair na prova, e uma delas envolvia o congelamento da base de cálculo do salário mínimo de uma determinada profissão. Ela estava estipulada em base do salário mínimo, mas vincular a fixação do salário do piso ao salário mínimo leva como consequência que todo ano ele seja reajustado, e isso é considerado inconstitucional, nós temos até a súmula vinculante, acho que número 4. Então, eu acho que essa súmula é bem interessante quando for falar do salário mínimo como base de cálculo de algo. Nesse caso aqui, quando ele é para fixar a alçada, ele é constitucional. E nesse caso é porque ele não tem as consequências maléficas que teria quando se vincula o salário mínimo, porque então todos os salários vinculados reajustariam, e isso teria consequências econômicas, sociais. E aqui não, aqui apenas verifica-se qual procedimento vai utilizar, ordinário, sumaríssimo, sumário e etc. Então, temos aqui a súmula 356. Agora temos aqui súmula 355.
não cabem embargos para SDI de decisão de turma proferida em agravo, salvo 2 pontos. Da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressuposto extrínseco. Então, não cabe embargos para SDI de decisão de turma proferida em agravo, salvo decisão que não reconhece, salvo da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressuposto extrínseco. 2. Da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência de pressuposto extrínseco do agravo de instrumento. Então, o A falou também da ausência de pressuposto extrínseco. A B também falou, decisão monocrática, que proclama a ausência de pressuposto extrínseco. A C, aqui, revisão de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela turma no julgamento do agravo. D, para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento. Então, A, B e C estão ligadas ao pressuposto extrínseco, a sua ausência ou a revisão. A letra D é para impugnar agravo de instrumento. Letra E, para impugnar a imposição de multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC, ou 1026, parágrafo 2º. 1021, parágrafo 4º, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante a pagar ao agravado multa de 1 a 5% do valor atualizado na causa. 1026, quando os EDs forem protelatórios, o juiz ou tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2%. Aqui poderiam ter facilitado nossa vida e determinado o mesmo índice, a mesma multa para os embargos protelatórios. Embargos não, né? Aqui no caso, primeiro é o agravo interno, é inadmissível unanimemente, aí é 1 a 5 do valor da causa. E IEDs, quando protelatórios, aí é até 2%, não é excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Os dois são de valores atualizados da causa. E aqui a letra F também caberia embargos para SDI de decisão proferida em turma em agravo contra as decisões de turma proferida em agravo em recurso de revista nos termos do artigo 894, item 2 da CLT. Tudo bem? Súmula 337. São 5 incisos. Inciso número 1. Para a comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou repositório autorizado em que foi publicado. 2. Transcreva nas razões recursais as emendas e os trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. Item 2. A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna válida todas as suas edições anteriores. 3. A mera indicação da data de publicação em fonte oficial de aresto paradigma é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial.
nos termos do item 1A desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publica o dispositivo e a ementa. 4. É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório oficial da internet, desde que o recorrente, transcreva o trecho divergente, aponte o sítio de onde foi extraído e decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. 5. A existência do código de autenticidade na cópia em formato PDF do inteiro teor do aresto paradigma juntado aos autos torna-se equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial da publicação. Agora nós vamos para as OJs. OJ 127. Para a formação do agravo de instrumento, não é necessária a juntada de comprovante de recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao RO, desde que não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade daqueles recolhimentos. Então, para a formação do agravo de instrumento, não é necessária a juntada de comprovante de recolhimento de custas, nem de depósito, relativas ao RO, desde que não seja objeto da controvérsia do recurso de revista a validade desses recolhimentos. O J260 temos 2 itens. 1. É inaplicável o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei 9.957. Não se aplica, então. 2. No caso de despacho denegatório de recurso de revista, invocar em processo iniciado antes da Lei 9.957, o parágrafo 6º do artigo 896, como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, o tribunal superará o obstáculo apreciando o recurso por esses fundamentos. Nós já vimos aqui da possibilidade, acho que de embargos em rito sumaríssimo durante a vigência de determinada lei, cujo fundamento fosse jurisprudência jurisprudencial. E que possibilitava. Aqui nós temos mais algumas. O J282, no julgamento de agravo do instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o processamento de recurso de revista, pode o juiz adquém prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, mesmo que não apreciados pelo TRT. O J283. É válido o traslado de peças essenciais efetuado pelo agravado, pois a regular formação do agravo incumbe às partes e não somente ao agravante. O J286 tem 2 itens. A juntada data de audiência em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência de mandato tácito. Então, a juntada da ata, desde que não estivesse com mandato expresso, torna dispensável sua procuração. Então, essa J286 dá um exemplo aqui de mandato tácito, que é a consignação da presença do advogado em ata de audiência. E 2, configurada a existência de mandato tácito, fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso. Também, professora Janete
fez pergunta sobre o mandato tácito. O J374. É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do TRT, pois embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo TST, a sua interposição é ato praticado perante o TRT, circunstância que legitima a atuação da advogada no feito. Então, peraí. Que é regular a representação do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista. Que detém mandato com poderes de representação, limitados no âmbito do TRT. Então, ele pode apresentar o agravo de instrumento ou recurso de revista, ainda que ele só tenha poderes para atuar no TRT, porque, embora a apreciação destes ocorra pelo TST, a sua interposição é ato praticado perante o TRT, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito. Agora nós temos aqui mais 2 fichas somente. Ficha 1, o J412. É incabível agravo interno ou agravo regimental contra a decisão proferida por órgão colegiado. Tais recursos destinam-se a impugnar decisão monocrática, inaplicável fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro. O J120, temos 2 itens. Primeiro, verificada a total ausência de assinatura do recurso, o juiz ou relator concederá o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível. Artigo 932 do CPC. E 2, é válido, item 2, é válido o recurso assinado, ao menos na petição de apresentação ou nas razões recursais. O J142. Embargos de declaração. É passível de nulidade decisão que acolhe EDs com efeito modificativo, sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária. O J192. É em dobro o prazo para a interposição de embargos declaratórios por pessoa jurídica de direito público. O J378. Não encontra amparo no artigo 894 da CLT, quer na redação anterior, quer na redação posterior à Lei nº 11.496, recurso de embargos interpostos à decisão monocrática exarada nos moldes do artigo 932. Então, não encontra amparo no artigo 894, quer na redação anterior, quer na redação posterior a essa lei, o recurso de embargos interpostos à decisão monocrática exarada nos moldes do artigo 932, pois o comando legal restringe seu cabimento à pretensão de reforma de decisão colegiada por turma do TST. E aqui nós tínhamos o J377 da SVDI1, que afirmava não ser cabível EDs contra a decisão de admissibilidade de recurso de revista, mas a SJ foi cancelada em abril de 2016. Agora mais algumas. O J256, para fins do requisito do pré-questionamento de que trata a súmula 297, há necessidade de que haja no acórdão de maneira clara elementos que levem à conclusão de que o regional adotou uma tese contrária à lei ou à súmula. O J151. Decisão regional que simplesmente adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do pré-questionamento. Decisão regional que só adota os fundamentos da decisão de primeiro grau
não preenche a exigência do pré-questionamento, tal como previsto na súmula 297. OJ 118, havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, é desnecessário que contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como pré-questionada este. Pois o J 119 é inexigível o pré-questionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida, a que é inaplicável a súmula 297. Esse é o J 119. Temos agora aqui o J 147, 2 itens. Primeiro, é inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou regulamento de empresa extrapolam o âmbito do TRT para o relator da decisão recorrida. E 2, é imprescindível a arguição de afronta. É isso? É imprescindível a arguição de afronta ao artigo 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de acórdão de turma, que conhece indevidamente recurso de revista, por divergência jurisprudencial quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao regional prolator da decisão. O J 219 é válida para este efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos a invocação de OJ do TST. Então, é válida para efeito de conhecimento de recurso de revista ou de embargos. É válida para efeito de conhecimento de recurso de revista ou de embargos a invocação de OJ do TST, desde que das razões recursais conste seu número ou conteúdo. O J 257. A invocação expressa no recurso de revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados não significa exigir da parte a utilização das expressões contrariar, ferir, violar e etc. Agora, a última ficha aqui, nós temos algumas OJs da SDI 1 e 2. Da SDI 1, não é servível ao conhecimento de recurso de revista, aresto oriundo de mesmo TRT, salvo se o recurso houver sido interposto antes da vigência da Lei nº 9.756. O J 336. Estando a decisão recorrida em conformidade com o J, é desnecessário o exame da divergência e das violações de lei e da Constituição alegadas em embargos interpostos antes da vigência da Lei 11.496, salvo nas hipóteses em que a orientação jurisprudencial não fizer qualquer citação ao dispositivo constitucional. Então, se a decisão recorrida estiver em conformidade com o J, é desnecessário o exame das divergências, da violação da lei, da Constituição, alegadas em embargo interposto antes da vigência da Lei 11.496, salvo nas hipóteses em que o J não fizer qualquer citação do dispositivo constitucional. O J 334. Incabível recurso de revista de ente público que não interpôs RO voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda a condenação. Depois duas OJs aqui da SBDI 2. A primeira, recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio da fungibilidade recursal, ser conhecido como agravo regimental. Então, RO, que foi interposto contra um despacho monocrático que indeferiu uma petição inicial de uma ação rescisória ou de um mandado de segurança, pode ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e de devolução dos autos ao TRT para que aprecie o apelo como agravo regimental. O J
sem TSPD 2. Não cabe RO para o TST de decisão proferida pelo TRT em agravo regimental, interposto contra um despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ao MS, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal ACO. Então, se nós temos uma decisão proferida pelo TRT em agravo interposto contra um despacho que concede ou não liminar em uma ação cautelar ou mandado de segurança, não cabe RO. Essas foram as súmulas VJs dessa parte 2. E agora a gente terminou essa parte de recursos. E o próximo será... vou decidir ainda. Tem ainda muitos assuntos pela frente. Até lá.